Bem-vindos. Bom, em 1976, um candidato à presidência dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ele meio que colocou a fé evangélica dele bem no centro das atenções, né? Sim, e isso logo depois de Watergate, então a questão da moralidade no governo estava super em alta. Exatamente. Mas aí a fé do Carter gerou um debate, sabe? Era algo bom para a nação ou, sei lá, ia dividir mais ainda? Pois é, teve até um historiador, o Arthur Schlesinger Jr., que disse que a fé pessoal do Carter era, tipo, totalmente irrelevante para a campanha. Nossa, forte isso, né? E essa frase pegou bem a atenção da época. De um lado, essa ideia de que, bom, fé é coisa pessoal, privada. Uhum. Do outro, a visão de muitos religiosos de que a fé não tem como, ela molda tudo. A vida pública, as instituições, tudo. E a dúvida que ficava era, tá, essa fé traz consolo para a pessoa, mas será que ela pode, assim, ser uma força para renovar a sociedade também? Exatamente essa questão. E é essa jornada que a gente vai tentar entender hoje. Isso. A gente quer olhar para a história, para essa revitalização do movimento evangélico lá nos Estados Unidos, principalmente no século XX. Ver como cresceu, a diversidade que tem dentro dele. Que é surpreendente, né? Muita diversidade. E também essa relação complicada com a cultura, com a política americana. Para fazer isso, a gente vai se basear bastante num capítulo de um livro de história do cristianismo. Isso. E ele usa uma imagem bem forte para descrever os evangélicos numa certa época. Emigrantes sem raízes numa sociedade enferma. Pesado, né? Mas a gente vai investigar o que isso queria dizer. Então a nossa missão aqui hoje é tentar desemaranhar como esse movimento todo evoluiu, como ganhou essa visibilidade enorme nos anos 70, como lidou com as brigas internas. Que foram intensas. Tipo, a famosa disputa entre fundamentalismo e modernismo. Isso. E também como surgiram e cresceram as diferentes vertentes, como o movimento pentecostal e o carismático, que são super vibrantes. Ótimo. E acho que começar pelos anos 70 é um bom ponto. O Carter, como você falou, foi meio que um rosto inesperado desse evangelicalismo para muita gente nos Estados Unidos. É verdade. A imagem que muitos tinham, talvez por causa da mídia ou de estereótipos antigos, era outra, né? Totalmente. Talvez associassem mais com cura pela fé ou aquelas manifestações bem emotivas, carismáticas, que nem sempre eram bem vistas pela cultura dominante, assim. Mas a coisa era bem maior, né? Como é que essa presença evangélica aparecia de forma mais clara naquela época? Então, aí que tá. A gente começou a ver figuras públicas importantes, gente da política, do esporte, artistas falando abertamente que tinham se convertido, do compromisso com Cristo. Uhum. E o movimento que talvez o pessoal imaginasse restrito lá ao cinturão bíblico, no sul, começou a mostrar força no país inteiro. Os números eram impressionantes, viu? Falavam em uns 45 milhões de evangélicos. Isso mudou o cenário protestante americano. É bom a gente diferenciar um pouco, né? Quem eram esses evangélicos em comparação com outros protestantes? Boa pergunta. Existiam as denominações protestantes mais tradicionais, chamadas principais ou históricas, né? Geralmente ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas, tipo os episcopais, metodistas unidos, presbiterianos da PCUSA. Certo. Dentro dessas igrejas, muitas vezes tinha uma ala evangélica, sim, geralmente mais conservadora na teologia, mas assim, a maioria mesmo dos evangélicos pertencia a outras denominações, fora desse Conselho Nacional, ou a igrejas independentes. Entendi. E juntos eles formavam um grupo religioso que, em número, era comparável aos católicos nos Estados Unidos naquela época. Era gente pra caramba. Muita gente mesmo. Mas seria um erro pensar nesse grupo como uma coisa só, né? Um bloco monolítico. Quais eram as principais correntes ali dentro? Ah, sem dúvida. A diversidade interna é e ainda é uma marca muito forte. Mas para a gente entender o cenário, dá para destacar alguns grupos principais. Primeiro, os fundamentalistas. Eles se viam como defensores, assim, bem militantes da fé, sabe? Contra o que eles achavam que eram concessões para a cultura secular, para a modernidade. Politicamente, muitas vezes eram mais alinhados à direita e davam muita ênfase na separação do mundo. Ok. E tinha também aqueles grupos que focavam mais na experiência espiritual, né? Mais intensa. Sim, os pentecostais.
A marca deles era essa ênfase no batismo no Espírito Santo, que seria uma experiência depois da conversão, sabe? E muitas vezes vinha acompanhada de dons espirituais, como falar em línguas, a glossolalia, e curas divinas. Certo. Isso incluía denominações já estabelecidas, como as Assembleias de Deus, mas essa experiência pentecostal começou a atravessar as barreiras das denominações. E aí que entra o termo carismático. Eles são a mesma coisa. É parecido, mas tem uma nuance. O termo carismático geralmente descreve aquelas pessoas que, mesmo sendo de igrejas que não eram tradicionalmente pentecostais, tipo católicos, episcopais, luteranos, começaram a buscar e a praticar esses dons espirituais. Ah, entendi. Dentro das suas próprias igrejas. Exato. Falar em línguas, profecia, muitas vezes em grupos de oração, movimentos de renovação dentro das suas tradições. O pentecostalismo clássico começou lá no início do século XX, mas o movimento carismático teve uma explosão mesmo a partir dos anos 60. Interessante. E qual seria o terceiro grande grupo que a gente pode destacar? A gente poderia chamar de evangélicos convencionais, ou talvez evangélicos da corrente principal. O foco principal deles era na autoridade da Bíblia, nas doutrinas cristãs clássicas, trindade, divindade de Cristo, a morte dele pelos pecados, essas coisas. E de forma muito central na necessidade de um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Aquela experiência de conversão, do novo nascimento, sabe? Que podia ser algo bem dramático ou um processo mais gradual. Tá claro. Então a gente tem essa força numérica e essa diversidade toda nos anos 70. Mas tem um paradoxo que o material que a gente está usando aponta. Sim. Apesar dessa presença enorme, a influência deles nos centros de poder cultural, governo, universidades, mídia, parecia pequena, né? Desproporcional. Por quê? É aí que aquela analogia do historiador George Marsden, dos imigrantes sem raízes, faz sentido. A ideia é que a cultura americana dominante mudou tão rápido, tão profundamente, principalmente do fim do século XIX em diante, que muitos evangélicos começaram a se sentir meio como estrangeiros na própria terra, mesmo sendo muitos, né? E para a gente entender por que esse movimento tão vibrante se sentia meio à margem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Tem uma mudança crucial que aconteceu antes. Certo. Para onde a gente volta? Para o período logo depois da Guerra Civil Americana. Lá no Sul, o evangelicalismo era super forte, mas foi muito abalado pela derrota, pela reconstrução. Imagino. E no Norte, muitos evangélicos, vendo o crescimento das cidades, a industrialização, a imigração chegando em massa, novas ideias como darwinismo, eles começaram a abraçar o pré-milenismo. Pré-milenismo. O que é isso exatamente? É a crença de que a sociedade está num declínio que não tem volta, sabe? E que Cristo vai retornar em breve para estabelecer o reino dele. E essa crença mudou a forma como eles viam o papel deles na sociedade. Mudou radicalmente. Pessoas muito influentes, como o evangelista Dwight L. Moody, popularizaram uma ideia que ficou conhecida como a ética do bote salva-vidas. Bote salva-vidas. A imagem é que o mundo é tipo um navio afundando. E a tarefa principal dos cristãos não é tentar consertar o navio, ou seja, reformar a sociedade, mas sim salvar o máximo de almas possível antes que ele afunde de vez. Entendi. O foco mudou completamente. Totalmente. O historiador Timothy Smith chamou essa mudança de tentar melhorar a sociedade para focar só na salvação individual de a grande inversão. A grande inversão. Então, o esforço deixou de ser para cristianizar a nação e passou a ser para resgatar pessoas para o céu. Exatamente. Isso meio que preparou o terreno para o fundamentalismo que veio depois, sabe? Houve um certo afastamento das preocupações sociais mais amplas e um foco muito maior no estudo da Bíblia, especialmente profecias, na santidade pessoal, na evangelização de um a um. Começaram a surgir conferências bíblicas super populares no fim do século XIX, discutindo detalhes da segunda vinda de Cristo, os sinais dos tempos. E dentro dessa visão pré-milenista, teve uma interpretação específica que ficou bem famosa, né? O dispensacionalismo. O que ele tinha de diferente? O dispensacionalismo foi super influente, principalmente por causa da Bíblia de referência Scofield, lá no começo do século XX.
A ideia era dividir a história bíblica e humana em dispensações, tipo eras diferentes com regras diferentes de Deus. Ok. A ideia central, e talvez a mais polêmica, era que Deus tinha planos separados para dois povos: Israel, o povo terreno, e a Igreja, o povo celestial. Isso levou a umas interpretações de que certas partes da Bíblia, tipo até ensinos de Jesus como o Sermão do Monte, não eram diretamente para a Igreja hoje, mas sim para Israel no futuro reino de 1000 anos. Nossa, imagino que isso deve ter dado o que falar. Qual foi o impacto principal dessa visão? Deu muito debate teológico, sim, mas o impacto cultural foi enorme. Ao separar tanto Israel da Igreja e focar num futuro reino literal de Israel na Terra, influenciou demais as visões evangélicas sobre o fim do mundo, o papel do Estado moderno de Israel na profecia. E para alguns acabou reforçando aquela tendência de se separar da cultura, já que o foco era na volta de Cristo iminente e não tanto em transformar a sociedade agora. E é bom lembrar que, ao mesmo tempo, tinha um movimento de santidade crescendo, vindo lá do metodismo, que enfatizava uma vida cristã mais profunda, mais consagrada. Isso também oferecia um tipo de refúgio espiritual nesse mundo que estava mudando tanto. Entendi. Todo esse contexto, então, nos leva para aquele confronto mais direto no início do século XX, né? A tal da controvérsia entre fundamentalistas e modernistas. Exatamente. Um marco importante foi a publicação de uma série de livrinhos chamada The Fundamentals, os Fundamentos, entre 1910 e 1915. Ah, sim. Eram livretos pagos por empresários ricos e escritos por vários acadêmicos, pastores conservadores. A ideia era defender o que eles viam como as doutrinas essenciais do cristianismo contra a chamada alta crítica da Bíblia. Que questionava quem escreveu os livros, se era histórico mesmo. Isso. E também contra a teologia liberal que estava reinterpretando as doutrinas antigas à luz da razão da experiência moderna. E essa tensão toda explodiu depois da Primeira Guerra Mundial. Explodiu. A guerra meio que abalou aquele otimismo liberal no progresso humano, mas também acirrou as brigas dentro das grandes denominações protestantes. Aí, em 1920, surgiu o termo fundamentalista, usado pelos conservadores que queriam lutar pelos fundamentos da fé. Quais eram esses fundamentos? Basicamente, a inspiração e autoridade total da Bíblia, o nascimento virginal de Cristo, a morte dele na cruz como pagamento pelos pecados, a ressurreição física dele e a volta literal dele. A briga era sobre o que é o cristianismo de verdade, no fundo. E figuras como J. Gresham Machen foram bem importantes nesse debate, né? Chegou a causar divisões nas igrejas. Machen foi central. Ele era um erudito presbiteriano lá do seminário de Princeton e ele argumentava de forma muito forte que o liberalismo não era só um tipo diferente de cristianismo. Para ele, era outra religião, uma que negava o sobrenatural, a base histórica da fé. Entendi. As críticas dele levaram a conflitos que acabaram criando novas instituições, tipo o Seminário Teológico de Westminster e até novas denominações presbiterianas que queriam manter a ortodoxia. A questão-chave era: a Bíblia é a palavra de Deus revelada, contando eventos históricos sobrenaturais que são a base da nossa fé, ou é só um registro da evolução religiosa da humanidade, que a gente pode reinterpretar como quiser a cada geração? Essa batalha teológica acabou virando um espetáculo nacional com o julgamento de Scopes em 1925. E a figura de William Jennings Bryan estava bem no meio disso. Quem era ele nesse cenário? O Bryan é fascinante e muitas vezes é pintado de forma caricata, né? Mas ele era muito mais que um líder religioso fundamentalista. Ele foi candidato a presidente 3 vezes pelo Partido Democrata, era um progressista em várias questões sociais, defendia os agricultores, os trabalhadores, apoiou o voto feminino, foi até secretário de Estado. Nossa, não sabia de tudo isso. Então, por que ele se opôs tanto ao ensino da evolução nas escolas? Não era só por causa da ciência? A preocupação principal dele não era nem tanto científica, no detalhe. Era mais moral e social. Ah, é? Sim. O Bryan tinha medo que a teoria da evolução, principalmente quando aplicada na sociedade como darwinismo social, sabe a ideia da sobrevivência do mais forte? Sim, sim. Que isso minasse a base da moralidade cristã. Ele achava que se a gente visse os humanos só como animais lutando para sobreviver,
Isso ia justificar a exploração dos fracos pelos fortes, ia destruir a compaixão, a ética que vinha da crença de que todo mundo é criado à imagem de Deus. Entendi a preocupação dele. E o julgamento de Scopes, sobre o professor que ensinou evolução lá no Tennessee, virou um circo na mídia, né? O que aconteceu de verdade ali? Virou um show. O Brian estava na acusação, defendendo a Bíblia. Do outro lado, na defesa, estava o Clarence Darrow, um advogado famoso, agnóstico. Ele defendia a liberdade intelectual e conseguiu, assim, colocar o Brian em apuros no interrogatório. No final, tecnicamente, o Scopes foi condenado. Teve que pagar uma multa simbólica, então no tribunal o Brian venceu. Mas a percepção do público, que foi muito moldada pela imprensa nacional, foi que o Darrow e a ciência moderna tinham humilhado o fundamentalismo, e o Brian morreu poucos dias depois do julgamento. Que fim trágico! Qual foi o legado desse julgamento para o movimento evangélico? É visto muitas vezes como um ponto de virada simbólico, sabe? Marcou uma derrota cultural para aquela tentativa fundamentalista de usar a lei para impor uma visão cristã para a nação inteira. E também ajudou a criar aquele estereótipo negativo dos fundamentalistas como gente anti-intelectual, retrógrada. Isso levou muitos deles a se retraírem ainda mais da esfera pública dominante nas décadas seguintes, especialmente durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Ficaram mais fechados. Mas esse retraimento não durou para sempre, né? Como foi que o evangelicalismo ressurgiu com tanta força depois da guerra? Não durou. Teve uma renovação bem significativa e a figura mais conhecida disso foi, sem dúvida nenhuma, o Billy Graham. Ah, claro, Billy Graham. As cruzadas evangelísticas dele eram gigantescas, enchiam estádios. E ele foi pioneiro em usar o rádio, a televisão. Isso deu para o evangelicalismo uma visibilidade, uma respeitabilidade que não tinha antes, a partir do fim dos anos 40. E o Graham estava ligado àquilo que chamaram de neo-evangelicalismo. O que tinha de novo nisso? Então, o neo-evangelicalismo surgiu porque tinha gente dentro do próprio campo conservador que estava insatisfeita. Líderes como o teólogo Carl F. H. Henry, naquele livro super influente dele, de 1947, A Consciência Inquieta do Fundamentalismo Moderno. Sim. Eles diziam que o fundamentalismo anterior, apesar de estar certo na doutrina, tinha falhado em aplicar a fé cristã aos problemas sociais e intelectuais da época. Eles queriam manter a ortodoxia bíblica, claro, mas também queriam se engajar de forma construtiva com a cultura, com a academia, com as questões sociais. Não ficar só na defensiva. Então era tipo uma tentativa de ser fiel à Bíblia, à tradição, mas sem aquele isolamento todo ou aquela agressividade que marcou uma parte do fundamentalismo anterior. Exatamente essa ideia. A criação da revista Christianity Today em 1956, com apoio do Graham e com Henry Ciceron como editor, foi um passo-chave para articular essa visão. Eles queriam um cristianismo que fosse historicamente ortodoxo, mas também intelectualmente engajado e socialmente relevante, que buscasse aplicar o evangelho em todas as áreas da vida. Entendi. E enquanto esse neo-evangelicalismo se organizava, tinha outro fenômeno religioso explodindo e que também deu muita força para o cenário evangélico, né? Aí a gente volta a falar do pentecostalismo e do movimento carismático. Sim, foi um impulso muito forte e, para muita gente na época, totalmente inesperado. O pentecostalismo moderno, com aquela ênfase toda no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, ele começou lá atrás no avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Certo. No começo, ele cresceu mais em denominações próprias, sabe? E muitas vezes entre grupos sociais com menos grana, menos status. Mas isso mudou muito a partir dos anos 60, né? Mudou demais, o que às vezes o pessoal chama de neopentecostalismo ou movimento carismático, viu essas mesmas experiências, falar em línguas, profecia, curas, surgirem com tudo dentro das denominações históricas, luteranos, episcopais, presbiterianos e até na Igreja Católica Romana. Nossa, até nos católicos. Sim. E isso acontecia muito em ambientes de classe média, classe alta, o que chamou uma atenção enorme da mídia.
E como é que esse movimento se espalhou tão rápido assim por tantas igrejas diferentes? Foi muito através de grupos de oração informais, conferências que juntavam gente de várias denominações. Claro que deu polêmica em algumas igrejas, né? Mas em outras foi bem acolhido ou pelo menos tolerado. Por exemplo, teve um relatório até que favorável da Igreja Presbiteriana Unida, em 1970, que ajudou a dar uma legitimidade para o movimento dentro dela. Interessante. Aí, lá por meados dos anos 70, você já tinha milhares de membros de igrejas tradicionais se identificando como carismáticos. Isso deu um dinamismo novo, uma complexidade a mais para todo esse cenário evangélico. Então, resumindo, quando a gente olha para o final dos anos 70, o cenário é de muita vitalidade, muita diversidade, muita visibilidade para os evangélicos nos Estados Unidos. Mas o material que a gente usou termina levantando uma questão meio incômoda, né? Sim, termina com essa questão persistente, que era uma contradição aparente. Por um lado, milhões de americanos dizendo ter uma fé evangélica super vibrante. Por outro, a sociedade americana lidando com problemas sociais gravíssimos. Crime aumentando, divórcio aumentando, tensões raciais. A pergunta que ficava no ar era: essa fé toda, essa gente toda, estava realmente fazendo alguma diferença no clima moral, na cultura do país? O que nos leva de volta àquela citação do Schlesinger sobre o Carter, lá no começo, né? Mas agora pensando no movimento todo, será que, para a cultura dominante, essa fé toda era vista como algo importante para a pessoa, talvez, mas totalmente irrelevante para os grandes problemas da nação? Essa era a dúvida que pairava, uma inquietação que existia tanto para quem olhava de fora, quanto para muita gente dentro do próprio movimento evangélico, viu? Bom, recapitulando então nossa conversa, a gente viu como o evangelicalismo americano ganhou essa visibilidade enorme nos anos 70, né? Impulsionado por figuras como Carter e pelo crescimento das suas várias correntes, os fundamentalistas, os pentecostais e carismáticos e os evangélicos mais convencionais. Isso. E para entender de onde veio tudo isso, a gente voltou no tempo, falou da grande inversão depois da Guerra Civil, do impacto do pré-milenismo, daquela briga feia entre fundamentalistas e modernistas, que teve seu símbolo no julgamento de Scopes, e da figura complexa que era o William Jennings Bryan. Exato. Depois vimos a renovação que veio após a Segunda Guerra Mundial, com o neoevangelicalismo do Billy Graham, do Carl Henry, buscando um reengajamento com a cultura, e ao mesmo tempo aquela explosão do movimento carismático que transformou muita coisa. E toda essa história complexa nos deixa com aquela pergunta fundamental que o nosso material levantou. No fim das contas, a fé importa para a vida pública. E talvez olhando para como esses movimentos continuam evoluindo e presentes hoje, a reflexão que fica para a gente é: que novas perguntas a gente precisa fazer sobre essa dinâmica entre a fé pessoal, a identidade de um grupo e o impacto ou a percepção desse impacto na cultura e na sociedade, num mundo que não para de mudar tão rápido? Uma excelente provocação para a gente terminar a nossa conversa de hoje. Continuaremos nossa exploração na próxima semana.